Quando você começa a ouvir muito o que pessoas têm para dizer sobre você, você começa a parar de ouvir o que Deus tem para falar para você e o que Deus tem a te ensinar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir pessoas falando sobre vários assuntos, sabe? Às vezes eu tô lavando uma louça, tô fazendo alguma coisa. E eu gosto de estar sempre ouvindo alguma coisa. E eu sou uma pessoa também que eu amo, gente, perguntar às vezes pra uma pessoa, poxa, o que você acha às vezes da minha atitude? Eu fiz alguma coisa que não te agradou, eu fiz uma coisa que dá pra eu melhorar, alguma coisa que não tá sendo muito legal. E eu sempre peço opinião e ouço muitas coisas, sabe? Coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso fazer isso, aquilo. E eu muitas vezes acabo tendo um erro de ligar muito pro que os outros acham, pro que os outros pensam de mim. E, enfim, eu tava conversando com meu pai também sobre esse assunto. Meu pai também me falou um monte de coisa que eu tava errada sobre fazer isso. Porque quem é que você sempre tem que ouvir é Deus. Uma pessoa, um colega seu, um amigo seu, não te conhece mais do que Deus, sabe? Às vezes até um membro da família que você acha que vai te fazer bem tu contar alguma coisa, você contar alguma coisa da sua vida pra ele. Pense nas pessoas em que você conta tudo, que você pergunta sobre alguma coisa. Pense nessas pessoas em que você pergunta. Sabe, não pergunta para qualquer pessoa, um amigo seu que muitas vezes você fala que é amigo. Ou às vezes até sem querer, gente, um amigo seu não vai saber falar às vezes de uma coisa certa. Saiba as pessoas que você deve falar. O seu pai, sua mãe e acima de tudo a Deus. A partir do momento que você fica perguntando para as pessoas o que elas pensam de você, o que você tem que melhorar, você começa a parar de pensar no que Deus vê em mim que eu possa melhorar, o que a palavra do Senhor me ensina a fazer. Isso é uma coisa que é certo. Uma hora, quando você começa a ficar ouvindo muitas pessoas, você vai parar de ouvir o que Deus tem para falar muitas vezes com você. Então comece a analisar pessoas que você tem pedido ajuda, palpites da sua vida, sabe? Vídeos que você vê que às vezes você tem que pensar se está te agregando alguma coisa, se está piorando. E isso foi uma coisa que é muito para mim. Esse vídeo, se eu viesse, na verdade, se eu olhasse a capa desse vídeo, eu ia falar com certeza, esse vídeo é para mim. Porque eu tenho muito problema em querer ouvir sempre o que as pessoas têm a dizer para mim. E aí você começa a querer só ter palpites de pessoas na sua vida e começa a parar de ouvir o que Deus tem para você. E isso não é só de você, muitas vezes, começar a ouvir também a voz de Deus. Mas o problema é que quando você vai ouvindo o que as pessoas vão falando de você, muitas vezes você vai ouvir alguém falar mal de você por você pregar a palavra do Senhor. Então você, muitas vezes, se você ficar ligando para isso, isso vai desanimando. Quando alguém fala mal, às vezes a sua aparência, que isso eu acho que é uma coisa mais boba que tem, mas não só na questão de aparência, mas questões assim, você não é uma cristã suficiente boa, você não é isso, você não é aquilo, e você vai dando ouvido, muitas vezes as pessoas são usadas para o inimigo. É óbvio que você tem que saber tudo temperar, na verdade tudo temperar não, tudo saber medir. Caramba, será que isso daqui tá havendo, isso aqui tá tendo uma coisa que tá fazendo sentido? Ou será que não? Agora, se você vê que isso é algo, são críticas que só querem te derrubar e não são críticas boas, positivas, tira isso da sua vida. Muitas vezes o inimigo vai te usar pessoas para querer te falar que você não é boa, que você não tá fazendo coisas suficientes pro reino de Deus, que você não é ninguém, que você não é nada. E, poxa, o maior acusador que tem é o diabo. Não liga, olhe para o que Deus tem para você, sabe? Para de ficar ligando, mas é óbvio, ao mesmo tempo que você não é para ligar para essas pessoas que só tem coisas ruins para colocar para você, você também tem que aprender, como eu também tenho, é óbvio, a saber, a sempre pedir opiniões e saber ouvir pessoas mais velhas e pessoas verdadeiras cristãs. Pessoas que seguem a Cristo, que já têm uma caminhada com Deus já faz há muito tempo, que são pessoas verdadeiramente que vão te dar conselhos bons. Não pessoas que estão a mesma que você, mas pedir conselho para as pessoas que são boas, seu pai, sua mãe e principalmente, acima de tudo, a oração que é com Deus. Acima de tudo, Deus te conhece. Ele sabe o que você tem que melhorar. Ele sabe o que você tem que fazer, o que você tem que... Poxa, Deus sabe de tudo. Não fica ouvindo
as pessoas estão falando pra você e não fica pedindo opinião. Ficar sempre pedindo validação, sabe? Poxa, será que eu tô... E eu tenho muito problema com isso. Poxa, será que meu cabelo tá bonito? E esse é o mínimo, tá? Esse, assim, é o menor problema. A pessoa vai falando palavras maldosas pra você, querer se afastar da presença de Deus, pra querer desanimar pra igreja. Você vai ouvindo, você só vai alimentando isso e vai te fazendo tu desanimar de tudo. Lembra que Cristo te conhece acima de tudo. E você não tem que pedir ou ouvir o que as pessoas estão falando de você. Olhe sempre a Cristo. E eu, como falei no começo do vídeo, né? Eu acho que como eu e você, a gente gosta de ouvir muitas vezes pessoas falando sobre pensamentos que ela tem e que vêm sobre a mente dela no dia a dia, né? Assim, assuntos, por exemplo, sobre fale menos ou sonhe baixo, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre ouve, toda vez que você for conquistar alguma coisa, não fale pra ninguém. Mas eu tô fazendo uma prova para passar e se eu passar nessa prova, eu vou conseguir um emprego ótimo. Entendeu? Mas para de ficar pensando e para de querer ficar falando para as pessoas o que você tá planejando, sabe? Porque vai ter pessoas que não vão querer o seu bem, sabe? E só quem quer o seu bem verdadeiramente é Cristo. Mas eu tô falando sobre esses temas, sabe? Esses temas que muitas vezes a gente gosta de ouvir pessoas falando, né? São pensamentos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir. Cuidado com o que você ouve na internet. Nem todo mundo tá muitas vezes, como posso falar, nem todo mundo tem uma fé em Cristo e nem todo mundo vai saber te falar coisas boas. Então, cuide também com o que você vê, com quem você anda. Porque, esse papo aí de amizade não tem nada a ver, eu posso ter amizade com isso, aquilo. Cuida com as suas amizades. A amizade influencia, tá? Eu sei que é normal a gente falar com pessoas, é normal a gente conviver com pessoas, mas a amizade influencia sim. Então, cuida com as suas amizades. Mas esse não é o assunto do vídeo, né? Não é sobre a amizade, mas cuida com tudo. Não peça opinião para pessoas, mas sim para Cristo. Jesus conhece o seu coração acima de tudo. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe quando a gente tem maldade no nosso coração, quando a gente tem amor no nosso coração. O Senhor sonda tudo, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe tudo e tem planos maravilhosos para nossa vida. Só que se a gente começar a ouvir pessoas e não a Cristo e parar de orar, parar de ler a Bíblia e ver o que Deus tem para nos ensinar, a gente só vai desanimar na fé e a gente vai começar a dar ouvidos para essas vozes que muitas vezes são do inimigo e aí você só vai indo por água abaixo. Não olhe para as pessoas, olhe para o que Deus tem para você. Isso vale muito para mim, porque é algo que eu estava precisando ouvir e agora que eu escutei isso em pregações e o meu pai falou para mim também ali, é algo que me deixou na cara e eu acho que é algo que Deus também queria falar para mim. Porque às vezes você quer ficar ouvindo tanto, mas fulano de tal falou que você tá fazendo isso, aquilo, que você só fala que é cristão e não é, ou que você tá pregando a palavra, mas tá sendo trouxa, ou uma coisa dessa, sabe? Para de ficar dando ouvido para isso. Vai lá, prega a palavra e amém, glória a Deus, Deus está contigo. Então, olhe sempre para Cristo e não fica dando ouvido para o que as pessoas acham, para o que as pessoas pensam de você. Jesus chama, mas é óbvio, sempre cuide também. Se você vê que você está se afastando de Deus, que você está já indo para lugares errados, cuide também, vigie. Mas não dê ouvidos para o mal. Dê ouvidos para Deus, que Ele te conhece e que Ele te ama muito. E teve uma pregação que eu vi e que eu acho que estava bem claro que Deus queria falar também comigo em relação a isso, de não ouvir o que as pessoas têm. E eu estava ouvindo uma pregação no domingo sobre o pastor, que estava falando muito sobre isso, sobre essas coisas. Na verdade, sobre bloqueadores de adoração, alguma coisa assim. Adoração, bloqueadores, enfim.
E dentro desses assuntos, sabe que muitas vezes, quando a gente tem esse problema de também ouvir o que as pessoas falam de você, muitas vezes você fica só pensando no que o outro acha. De vez você tá na igreja, você tá lá adorando e você fica pensando, poxa, o que que a pessoa tá pensando de mim? O que que a pessoa tá achando por eu estar levantando a mão e estar adorando a Deus? O que que fulano de tal deve estar pensando por eu estar chorando aqui, sentindo a presença de Deus? Às vezes você tá ali chorando e você pensa, poxa, será que eu tô ficando ridícula aqui? Será que eu tô feia como eu tô orando? Para com isso, sabe? Eu sei que é bem raro dessas coisas assim acontecer comigo. Às vezes eu tá orando e eu ficar pensando. Mas às vezes acaba acontecendo de você ficar pensando, poxa, como será que eu tô? O que a pessoa ali do lado tá achando? Para com isso. Adora o Senhor de todo o coração, de toda a alma. O Senhor te ama. E o Senhor não quer que você fique se preocupando com o que fulano de tal vai achar pela forma que você está orando, pela forma que você está servindo, pela forma em que você está fazendo alguma coisa. Quando você começa a ouvir o que as pessoas estão falando de você, você vai dando ouvido e isso vai o quê? Isso só vai te piorando. Isso vai fazendo que muitas vezes te bloqueie de adorar, te bloqueie de servir, te bloqueie de orar. Isso só vai te piorando e não vai te ajudando. Para de dar ouvidos. As pessoas não sabem o que é melhor para você. E aí vem a pergunta: e para quem eu devo dar ouvidos? Para Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sempre vai te dar ouvidos. E muitas vezes, sabe quem não quer dar ouvidos para Deus? Somos nós. Muitas vezes a gente fica com, às vezes, preguiça de orar. Às vezes vem aquele negócio de não te dar vontade de fazer nada. E isso só vai te afastando de Deus. Eu vou ler a Bíblia amanhã e você não vai dando ouvidos para Deus. Agora eu não quero orar. Cara, você só tá tirando a chance, às vezes, de Deus te mostrar alguma coisa, sabe? Busca o seu de todo o coração, de toda a alma. Eu sei que não é fácil. A pessoa que fala que ser cristão é fácil, impossível. Ser cristão não é fácil. Mas é algo que deve ser a cada dia transformado. Então, como eu tô começando a tentar entender isso, de começar a processar isso na minha cabeça, de parar de ouvir o que as pessoas têm de ouvir muitas vezes, né, do que as pessoas acham de mim, eu te convido também a você fazer o mesmo. Pare de ficar ouvindo o que as pessoas têm para falar de você, sabe? As pessoas não te conhecem mais que Cristo. Saiba que Deus te conhece e tudo que você faz é para a honra e para a glória dele. Tem versículos, né, tem um versículo que fala para a gente fazer tudo para Deus e não para os homens. Não é isso. Então eu te convido, junto a mim, a gente começar a trabalhar e a gente começar a processar isso na nossa mente, da gente parar de ouvir o que as pessoas têm para falar de nós, mas ouvir a Deus. E eu sei que eu repeti muitas vezes essa frase, mas é para ficar guardado no nosso coração e a gente sempre lembrar que Deus tem algo e tem tudo de melhor pra gente, e Ele que nos conhece. Então procure achar ao Senhor, procure lendo a Bíblia. E como a gente acha Deus? Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Então, faça isso junto comigo. Então, vamos fazer isso, vamos ver e vamos procurar o que Deus tem a falar em relação a nós. Se tem uma coisa que não tá legal, Deus, me dá força. Senhor, me capacita, me dê entendimento, sabedoria, para que eu possa melhorar. E é isso. Ser cristão não é você ser perfeito. Saiba sempre disso. Só que a gente caminha para servir o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Então, busque ser melhor em Cristo. E não ouça o que as pessoas têm para te julgar. Ouça críticas positivas, mas de pessoas certas. E acima de tudo, a Deus. Que Deus te abençoe. Um beijão.